É formado em Engenharia da Computação pela PUC do Paraná. Está atualmente cursando MBA em Gestão de Projetos pela Sociesc FGV. É certificado Microsoft em Banco de Dados SQL Server 2005 e há 3 anos e meio atua na OpenTech como gerente de TI. Então, vou passar a palavra para o Emerson. Só antes, gostaria de lembrar vocês que as folhas elas estão passando ali para quem não botou o nome antes. E também alunos que deram um nome para o almoço e não preencheram, por favor, prestar atenção, pessoal do técnico. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho hoje sobre o Sistema Integrado de Logística, que é o SIL. Tá? É um sistema que hoje a nossa empresa trabalha. Ele é focado com a parte de equipamentos que mandam a informação via satélite para nós. Então, hoje temos a informação via satélite e via celular, GPRS que nós chamamos, né? O SIL, ele faz o quê? Ele nada mais do que a informação que vem dos equipamentos, dos veículos, pode ser tanto caminhão, hoje nós temos algumas prefeituras também que utilizam esse sistema, tá? Então ele recebe a informação dos equipamentos e nós tratamos essa informação que chega para nós com a informação de latitude, longitude, é tratada essa informação e passada para o sistema. Em cima disso nós temos algumas informações que são controle de velocidade do veículo, aonde ele está parado, os pontos que ele deve ou não parar, enfim, várias outras situações que eu vou mostrar para vocês. Bom, falando um pouquinho aqui da OpenTech só. A OpenTech é uma empresa de Joinville, fundada em 2001. Ela trabalha, inicialmente começou com gerenciamento de risco. Eu acho que hoje não é o caso de eu falar de gerenciamento de risco, mas só dando uma breve descrição. O que é o gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco, ele trabalha com a informação de carga, não do veículo. Nós trabalhamos com o que o veículo está carregando e não com o veículo em si. Então, a central da OpenTech, ela atua no... Vamos imaginar a seguinte situação: eles carregam lojas Renner, né? Então eles vão estar trabalhando em cima do que está sendo carregado, as roupas que estão no baú, para que não roubem esse baú. Tá? O veículo é apenas o que informa para nós onde está, mas a situação em si é tratada em cima do valor carregado. Bom, apenas aqui alguns clientes que a OpenTech trabalha hoje, né, os principais, talvez, clientes da OpenTech. E agora os produtos, o GR, que é o gerenciamento de risco, o SIL, OpenFrota, que é das prefeituras, né? PPA e Trucker, todos eles desenvolvidos em web, tá? Sistema web, ASP.NET, com banco de dados SQL Server. Bom, vamos falar um pouquinho agora do SIL, Sistema Integrado de Logística, então, né? Qual é o grande diferencial desse sistema hoje? Ele é desenvolvido, como eu falei, em .NET, com algumas ferramentas que nos possibilitam customização e gerenciamento da informação no sistema, que é o Developer Express. Se alguém tiver interesse, depois me passe que eu vou passar certinho para vocês o que é esse sistema. Tá? É uma forma que eu posso, na mesma tela, gerenciar vários tipos de informações. Por exemplo, eu quero tirar 10 relatórios de uma tela, eu consigo tirar em cima dessa ferramenta. Ela é uma ferramenta paga, mas é muito boa para sistemas web. Tá? Então eu consigo fazer customização de colunas nas telas, eu consigo adicionar vários layouts em uma única tela, consigo gravar isso em banco de dados e aí em cima disso eu consigo capturar essa informação de uma forma rápida e dinâmica. Bom, o sistema, ele tem, a princípio, ele recebe a seguinte informação: tudo se baseia, como eu falei no começo, em cima do produto e não do veículo. Então eu tenho que cadastrar o que eu vou carregar dentro de um veículo. Eu tenho que ter a minha demanda, né? Seria o meu carregamento, os meus pedidos. Eu cadastro os pedidos com algumas informações que seriam quem está carregando, para onde, aonde vai carregar e aonde vai entregar.
entregar, desculpa. Tá? O valor, em cima desse valor vai ser feita a visualização da regra, onde ele vai buscar se vai ou não a central atuar. Dependendo do valor, a central não atua. Agora, se for um valor alto, a central vai atuar. Bom, os recursos. Tendo essa informação dos pedidos, eu vou ter o quê? Eu vou ter que escolher um veículo que esteja apto a fazer esse carregamento. Tá? O sistema faz o quê? Ele faz a localização desse pedido, do veículo que vai atender esse pedido. Ele vai verificar o quê? O que eu vou carregar? Ah, eu vou carregar aço. Beleza. Eu tenho qual veículo para carregar aço? Tenho 10. Desses 10, quais estão próximos? Aí ele vai lá, faz a pesquisa dentro da localização, em cima das informações do satélite, e traz para mim. Ah, esses 3 veículos estão aptos a fazer esse carregamento. Eu seleciono o veículo, ele pega a referência atual do veículo e traz para a tela. Feito isso, eu tenho que buscar o quê? O motorista. Em cima dos motoristas, eu vou fazer uma prévia análise. Em cima do que? As informações. Ele está comercialmente liberado, né? Criminalmente, ele teve algum sinistro em algum determinado tempo. Se ele teve algum sinistro, esse cara não pode dirigir. Então o sistema faz toda essa validação e aí depois disso ele captura o motorista. A qualificação e o dossiê. Em cima desses gráficos, aqui representados por gráficos, é onde o sistema se baseia para fazer a localização do motorista. Então ele usa um pouquinho da inteligência e vai capturar o que tenha a menor classificação de anormalidades, né? Bom, a criação da autorização de embarque. Feito isso, eu tenho o meu pedido, tenho o meu veículo, agora eu tenho que startar uma viagem. Até então a minha central não está vendo o que está acontecendo. Isso é um processo antes do rastreamento, que a gente chama. Capturei o recurso, né? Com a minha demanda, fiz o conjunto, agora eu vou iniciar a viagem. Iniciando a viagem, existem algumas coisas que precisam ser informadas. Rotas. Por que eu tenho que informar uma rota? Porque nós temos uma situação que a gente chama de cerca eletrônica. A cerca eletrônica é onde o veículo pode rodar. Então, vocês devem escutar, ou já devem ter visto em jornais, que muitas vezes bloqueiam veículos em movimento. Tá? A gente não bloqueia veículos em movimento. Mas, o que acontece? Essa cerca eletrônica, ela nos identifica se o cara está saindo do local que foi previsto para ele ou não, em cima do quê? De uma rota. Por isso que eu tenho que informar essa rota, dizendo que ele vai de Joinville a São Paulo, e vai pela 101, 116, enfim. Em cima disso, ele vai criar uma cerca de 200 metros para a esquerda, 200 metros para a direita, né? E se esse veículo posicionar fora dessa rota, vai subir um alerta para a minha central dizendo, ó, o veículo saiu da rota. Então o sistema está toda hora lendo essa informação, como eu falei, a gente recebe a informação e essa informação está sempre processando e retornando a informação para a central. Quando ele posiciona fora dessa rota, subiu para a central vai fazer o quê? Vai ligar para o cara. Ó, você está saindo da rota. Ah, não, eu vim buscar minha tia. Bom, você não pode. Volta para a rota ou nós vamos te bloquear. Ah, não, mas então eles não sabem se o cara está com algum ladrão do lado armado, enfim. Então eles esperam mais um pouco, vai atuando, liga para a empresa do cara e fala, ó, o cara saiu da rota, e agora? Não, pode bloquear. Então tá bom, tchau. Parou o veículo. Então são algumas situações que é em cima da atuação. Outras coisas. Por que eu preciso gerar essa autorização de embarque? Outros pontos que a gente tem que levar em consideração seriam o quê? Os pontos de parada. Quando o cara está carregando polpa, ele tem alguns pontos que ele não deve parar. Se parar, fatalmente vai ser roubado. Isso é... Agora, pneu e cobre, nem para. Vai direto. Se desligar a ignição, nós estamos indo atrás, porque rouba. Então, quando é gerada essa autorização de embarque, é informado que os pontos que ele pode parar. Se ele parar em algum local, ele está passando no posto, ele conhece o Zezinho do posto, ele vai parar lá tomar um café. Estou falando do Zezinho mas ele para em alguns lugares que não pode. Tá? Então o que vai acontecer? Ele vai parar lá, vai conversar com o Zezinho. Ele parou num local que não deve, eles vão bloquear o caminhão, vão ligar para a central
e vão ligar para a central do cliente, vão informar que o caminhão está bloqueado e o cliente que vai tomar uma ação em cima do motorista dele. Tá? Então, temos o agendamento. Automaticamente, nós vamos começar a fazer o que? O acompanhamento do veículo na viagem e o acompanhamento das entregas dele também. O que seriam essas entregas? Os pontos que ele vai coletar. Então, ele vai sair, vai lá, vai coletar em Joinville e vai entregar em São Paulo. A gente tem que acompanhar se ele vai chegar a tempo em Joinville, no local de carregamento, e se ele vai chegar a tempo no local de entrega. Por exemplo, a Renner hoje, eles são muito rígidos nesse controle. Por quê? Porque eles pagam. Então, se o cara chegar 15 minutos atrasado, pode chorar, eles vão pagar. Então, o sistema tem que estar alertando antes do atraso para eles recalculando. Em cima de cada posicionamento, o sistema está trabalhando e está recalculando. A velocidade média dele é 40 km. Quanto falta ele percorrer? Tanto. Então tá, ele vai chegar a tempo? Não. Então sobe um alerta e fala pro cara que ele vai ter que andar mais. Né? A gente não pode falar isso porque senão eles vão andar mais, vai dar problema de acidente, mas tudo bem. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer uma parada para o almoço de meia hora, em vez de fazer uma hora, ele faz meia hora e consegue chegar no prazo. Em cima disso, nós temos a parte de agendamento, que é aqui a parte azul, vermelha. O que seria isso? O cara está dentro do prazo? Não, está em vermelho e está fora do prazo. Um outro problema, ele está fora da janela, né? Imagine que um caminhão para numa doca de um shopping center. Ele para 10h15 da noite, ele vai descarregar? Não. Ele vai ter que esperar até o dia seguinte para fazer o descarregamento. Então tudo isso tem que ser controlado, e o nosso sistema controla. Seriam as janelas. Então ele não pode marcar nenhum local para descarregar antes, se estiver fora da janela de entrega do cliente. Bom, aí vem outras situações. Alguns dos serviços que eles contratam a OpenTech também junto com essa parte de logísticas de entrega. Jornada de trabalho. O cara está lá, está dirigindo 8 horas seguidas no volante. E a gente acha que isso é absurdo, mas eu posso garantir para vocês que já vi coisas de 20 horas do cara sem dormir. Então, direto, isso é normal, tá? Então, como que é feito o controle disso? Em cima da jornada de trabalho. É customizado no sistema o padrão por cliente. Esse cliente habilita que o motorista dele percorra 8 horas. Passou disso, sobe um alerta para a central e eles vão atuar. Então o que vai acontecer? Ele vai lá, vai configurar a jornada de trabalho, o cara está 8 horas e 10 no volante. Já vai subir um alerta para a central, eles vão chamar o cara, vão ligar para o cara, ou você para ou nós bloqueamos. Então ele vai parar, vai descansar, aí ele tem o controle de tempo de parada, ele tem que ficar no mínimo 1 hora parado. Tudo isso é informação em cima do satélite do veículo. Volto a dizer, pode perguntar. Não, como eu falei, a gente liga para o gestor. Cara, o negócio é o seguinte, a jornada está estourada e o prazo dele também. E aí? Aí ele vai tomar a decisão. Não, cara, toca direto. Nós temos, depois eu vou mostrar na outra tela, tem uma situação que o próprio gestor vai estar olhando no nosso sistema e ele vai autorizar que o cara dirige direto. Então ele pode fazer essa autorização previamente. Tá? Percentual de viagem. Então isso aqui é só em forma de gráficos, que fica mais fácil explicar. Aqui eu tenho o controle das viagens que estão normais, que seriam as em azul, né? As que estão com previsão de atraso, então o que possivelmente vai atrasar, que é a parte em amarelo, né? Já concluiu quilometragem, que é a parte em vermelho, e prazo vencido, a em preto. Então é o que já estourou o prazo, fizeram a atuação que tiveram que fazer, mas já atrasou, não tem como reverter. Tá? Então, é em cima disso aqui, em tempo real, que ele vai estar analisando as situações e vai estar atuando. Bom, quilometragem percorrida e a prevista. Então, como que é feito isso? Volto a falar, lá no começo da viagem, eu escolho uma rota. Em cima dessa rota, o sistema vai traçar as entregas e aí ele vai calcular o tempo máximo de rota. É a quilometragem dele que ele vai ter que percorrer. E ele, a cada posição do veículo, vai estar recalculando isso. Então ele sabe o quanto ele já percorreu e o quanto falta percorrer. É esse que é o controle da quilometragem.
cálculo da próxima operação, que é a coleta e entrega, e a distância da próxima operação. Então aqui, ó, como perguntou o nosso amigo, eu tenho algumas atuações que o próprio gestor vai estar fazendo em tempo real. É alteração de rota. Imagine que caiu uma barreira na estrada e ele vai ter que alterar essa rota. Então ele vai lá no mapinha da Google e fala assim, ó, agora ele não vem por aqui, ele vem por ali. E aí o nosso sistema vai recalcular essa rota, recalcular todas as entregas dele e vai estar refazendo os cálculos da informação. Alteração de início e fim de viagem. Então o cara alterou o início, o fim da viagem. Autorização de desengate, criação de rota. Ele pode criar em tempo real a rota dele. Agora ele não vai por aqui, eu vou criar uma rota nova porque não existe. Então ele vai criar a rota. Liberação do horário, que é o caso que o amigo perguntou. Então o que vai acontecer? Ele tem um horário, né? Já estourou o horário dele, agora eu vou liberar ele para seguir direto, senão ele não vai chegar a tempo. Transferência de sinal, isso aqui é importante. Como que funciona essa informação que vem pelo equipamento? Hoje, se vocês forem no mercado, vai ter, sei lá, no mínimo umas 200 empresas que vendem rastreadores de veículos. Tá? Temos a do Nelson Piquet, que é a mais famosa, né? Que é a Autotrac. E entre outras, nós trabalhamos em média com 10 empresas, são as 10 maiores do mercado. Tente abrir muito o leque, cada dia tem uma tabajara SAP lá na empresa querendo integrar o sistema. Só que o que acontece? Quando a gente faz essa integração dos sistemas, o cara não pode ficar preso à nossa empresa. Esse sinal, que a gente chama o sinal, fica para a nossa empresa enquanto ele está fazendo essa viagem. Ele terminou essa viagem, esse sinal transfere para o dono do equipamento. Ou é o motorista do veículo, que é o dono do caminhão, ou é a empresa que contratou ele. Então, isso acontece para quê? Para que eles tenham a segurança que a gente também não vai estar visualizando que não é da nossa conta, né? Então, isso se chama transferência de sinal. Ele vai fazer uma viagem para mim? Beleza, transfere o sinal para nós. Terminou? Transfere o sinal para quem tiver que ser. Troca de cavalo e troca de carreta. Cavalo, é estranho, se alguém não sabe, cavalo é aquela cabine da frente, né? O caminhão em si, a parte de trás é a carreta. O cavalo que a gente chama é a cabine. Então, imagine que no meio da estrada houve uma quebra no veículo e ele tem que fazer essa troca rápido, para não perder o tempo de entrega. Então ele vai lá, vai desengatar o cavalo, vai engatar outro cavalo nessa carreta e vai seguir viagem. A mesma coisa do motorista, deu uma dor de barriga nele no posto, ele ficou por lá, pega outro e vai embora. Então tem a troca do motorista. Então aqui é só para vocês verem aqui um pouquinho das telas, como que funciona. Essa parte que está em preto é onde estão atuando. A Tegma, um dos nossos clientes, é os cegonheiros. Então, se vocês vão bastante em estradas, vão ver que esses caras são os que mais andam, né? E rápido. Prazos vencidos, ali são os status do sistema. Como vocês podem ver, ali em cima, ele tem um agrupamento das colunas, que é aquilo que eu tinha falado lá no começo. Esse componente é um componente excelente, se vocês tiverem interesse, é um baita de um componente para desenvolvimento de sistemas. Ele trabalha sozinho com essa parte de BI, né, que é o Business Intelligence. Então, eu faço qualquer tipo de agrupamento, tiro vários relatórios em cima dessa ferramenta. Ela é fantástica para esse tipo de coisa. Então, aqui, algumas situações com os posicionamentos dos veículos. As casinhas representam os locais de entrega. Então, o tempo que ele vai levar até o local de entrega. Aqui eu tenho uma descrição das paradas do veículo, paradas ou em movimento. Todas as informações, aonde ele parou, quanto tempo ele ficou parado, quanto tempo ele está dirigindo, quantos excessos de velocidade ele teve. Eu tenho todas essas informações por aqui. Bom, a parte de diárias. Isso daqui foi mais uma solicitação do cliente, que é a Seara, e eles tinham um problema muito sério, que se chama vigilância sanitária. Então, o que acontece? Quando eles chegam para carregamento, até que a base da vigilância sanitária autorize que ele saia para a viagem, leva quase 50 horas lá parado dentro do pátio. Então, o que eles pediram para nós? Faça uma tela que nos informe o tempo que ele está parado. Assim, se tiver algum atraso da vigilância, nós vamos estar atuando antes. Então, ele vai,
chega carregado, chega vazio lá no porto, chega lá, carrega, e como é mercadoria que é congelada, então não pode ficar muito tempo também o caminhão parado. Se ele estiver parado, ele tem que estar ligado por causa da refrigeração. Isso, quem paga pro transportador é a Seara, então eles pagam diária, e pagam horrores de diária. Então, com esse controle, eu sei que aqui ele foi vazio, está indo de Paranaguá até no Poranga de São Paulo. Então eu tenho todas as informações dele, o tempo que ele saiu, a previsão de saída, o alerta em verde ali, se ele saiu no prazo ou não, a saída real, a previsão é que o cara fala, a saída real é que o motorista manda a máquina no equipamento. Então a cidade destina, a previsão de chegada, ali a outra coluna com um alerta se ele chegou no prazo ou não. Pode ver que o primeiro lá está em vermelho, porque ele não chegou, né, ainda, até o momento que foi tirado o print dessa tela. Os demais ele já tinha chego, alguns dentro do horário, que são os verdes, outros fora do horário, que estão em vermelho, outros em amarelo, que era aceitável, digamos assim. E aí vem a segunda parte, que é onde ele está parado, chegou no momento, e agora ele começa a contabilizar. O sistema vai calculando o tempo que ele está parado. Isso tudo é customização, tá? É por cliente, não é nada fixo de tela. Então, um cliente quer que ele fique no máximo 10 horas parado. Beleza, vai ser configurado 10 horas. Quer 20 horas? Beleza, 20 horas. Então aqui, eu sei o tempo real, e essas que estão com a linha vermelha, que são poucas, é o que já atrasou as 15 horas de carregamento. Então, é em cima disso que vai estar atuando o cliente. Bom, a parte de entregas, né, que eu tinha falado lá no começo. Aqui tem algumas visões, aqui só para vocês terem uma ideia. Ali no mapinha, o que está em azul é o percurso que o cara fez. Tá? O que está em vermelho, uma linha vermelha, que eu não sei se dá para vocês enxergarem, é a rota que ele deveria fazer. Aquela bandeirinha é o local onde ele fez a entrega. Então, eu sei que ele foi no local, fez a entrega e já voltou. Tem uma outra linha subindo. Então, é uma visão do mapa onde ele pode estar visualizando todo o trajeto que o veículo fez. Mas aí o motorista pergunta, se eu parar para ir no banheiro, você vai ver a gente? Não, eu sei que você parou para ir no banheiro, mas não vi você lá. Mas a gente sabe. Entendeu? Porque ele vai ter informação do sistema. Tá? Transportador. Então, o transportador, ele vai estar visualizando isso. Geralmente, as empresas que trabalham com transporte, ou elas têm muito dinheiro, que tem frota própria, que hoje não compensa mais, né? Não compensa o cara ser dono de 1000 caminhões, é muita coisa para ele controlar. Então, geralmente, eles optam por fazer o quê? Contratar terceiros ou agregados. Então, eles têm que ter um sistema como esse para poder estar visualizando os terceiros e agregados deles. O tempo como eu falei já anteriormente, eu tenho todos os tempos de previsão de chegar, né? Então eu tenho a previsão de chegada e o horário que ele realmente chegou. O tempo no cliente, então aqui em vermelho, é o tempo que já estourou. Então imagine assim que eu configuro para o cara, falo assim, você tem 2 horas para sair da tua planta, da planta que é o local do cliente, né? Tudo isso, como é que eu sei que ele posicionou dentro do cliente? No sistema eu vou lá e defino um alvo. Eu desenho um polígono, que é um alvo, né? E a hora que o caminhão posicionar dentro desse polígono, eu sei que ele chegou para entrega. A hora que ele posicionar fora, eu sei que ele saiu. Então é dessa maneira que o sistema interpreta. Então trabalha muito com a parte de coordenadas, parte de informações de latitude e longitude. Tudo calculado em cima disso. Tá? Bom, outras informações que eu tenho no sistema: tempo de viagem, tempo em movimento, quanto tempo o cara estava em movimento, tempo de parada, tempo de alimentação, pernoite, quanto tempo o cara passou dormindo, tempo de carregamento, tempo de descarregamento e tempo de coleta e entrega. Tá? Então aqui só algumas, aí eu acho que fica meio longe para vocês enxergarem, só algumas informações que tem no sistema dele. Bom,
A central atuando, eu tenho um cara chamado não conformidades, tá? Tudo que é feito de errado na operação durante essa viagem é gerado uma não conformidade, que nós chamamos. Então, o cara parou num local que não devia. A central atuou, não era o local correto, esse motorista ganha uma não conformidade. Ele saiu fora da rota, voltou, ele leva uma não conformidade. Então, eles estão pontuando o motorista diariamente. No final, esse cara vai chegar lá na empresa, terminou a viagem, ele vai tirar um extrato e vai falar: você saiu 10 vezes da rota, parou em 10 locais que não devia, o frete para mim não me rendeu em nada. Então ele tem toda essa informação, um extrato de toda a viagem do motorista. Por que é feito isso? Só para vocês terem uma ideia, tá? Vou contar um caso real agora. A TEG, os cegonheiros, até pouco antes tinha comentado, eles têm com o OpenTech um controle de velocidade. Aí uma vez me chamaram, fui para São Paulo, ele falou, o gestor de lá da TEG falou: olha, Emerson, eu tive um caso e eu gostaria que você analisasse comigo. Aí veio vindo o posicionamento do veículo, numa certa situação, o veículo a 42 por hora. Daqui a pouco, a próxima posição do cara, ele estava a 122. Daqui a pouco voltou a 60. Depois a 110. E assim foi oscilando. Então ele estava o quê? Estava dormindo, acordava e via que estava atrasado, sentava e corria. Aí começava a dormir de novo. Aí acordava, sentava e corria. Lá pelas tantas, virou a cegonha. Virou com prejuízo, acho que eu não lembro certos valores, mas eu sei que foi mais de 5 milhões. Tinha 11 Mercedes em cima da cegonha. Então agora eu pergunto se a TEG me embarca 11 Mercedes na cegonha. Não, sem discriminação, vai 10 Celta e uma Mercedes. Então agora eles conseguem fazer essa logística com os veículos. Então depois disso, eles começaram aí nós implantamos a informação do controle de velocidade. Então todo dia ele tem um relatório dos caras que andam acima da velocidade. Se eu tirar um relatório para vocês ficam abismados, vocês nunca mais ultrapassam a cegonha. E os caras andam a mais de 148 por hora. Tem cara que anda mais de 148 com uma cegonha carregada, com 11 veículos. Então é coisa assim que a gente acha que é brincadeira, mas... Não, na verdade é por... sei lá, eu acho que eles gostam. Porque assim, imagine a seguinte situação. Os caras, eles saem, eles são os únicos que não precisam informar ponto de parada. Então, eles param onde eles querem. Porque a empresa, a Volkswagen, a Toyota, ninguém exige isso deles. É o melhor frete do mercado. Hoje um cegonheiro deve tirar aí uma merreca de uns 100 e poucos mil por mês, cada cegonha. Tá? Então é um dos melhores fretes do mercado. Começa que hoje, por mais dinheiro que você tenha, você não consegue comprar uma cegonha e transportar veículo. Porque isso é meio amarrado. Passa de pai para filho, de avô para neto e assim por diante. Então eles têm algumas coisas do tipo, não precisa informar o local de parada, então eles param onde eles querem, né? Eles ganham lá 4 dias para fazer entrega, eles passam 3 na casa da avó, da tia, do tio, e aí no último dia eles passam o dia e noite dirigindo. Coisa que não podem, eles têm que parar durante a noite, porque a polícia rodoviária não deixa que eles cegonheiros andem à noite. Isso é mito, né? Só para nós isso é verdade. Bom, feito isso, o sistema vai lá e informa, aí o que o sistema faz? Ele fez as entregas, efetuou dentro do prazo ou não. Aí agora nós vamos bancar o advogado do diabo. Nós vamos lá e vamos falar para o cara que ele fez a entrega e dizer assim, pontua para nós como é que foi a entrega do cara. Aí os caras vão lá e pontuam. Né? Então cada um vai dizer assim, o motorista veio aqui, me tratou mal, ele estava sem uniforme, eu não atendi ele porque ele estava sem uniforme, o tempo de entrega estava atrasado, então ele vai fazer toda a pontuação em cima da empresa do meu cliente. Ele fez essa pontuação, no final do mês ele tira um extrato, para saber quais são os clientes que eu tenho maiores problemas, eu vou ter que trocar um motorista que faz entrega para ele. Então, em cima de informação que está sendo coletada dos clientes dele, ele consegue ter uma gestão. Né? Aqui alguns gráficos, né? Deixa eu ver se eu acho de velocidade aqui. Não tem. Então, alguns gráficos que o sistema gera, isso é online,
A maioria dos nossos clientes tem esses gráficos em telões dentro das operações deles, então o gráfico fica atualizando de 1 em 1 minuto, e aí em cima disso, eu não vejo, sinceramente, eu acho que é mais para bonito do que para atuação, porque você não vai atuar em cima do gráfico, você vai atuar em cima dos veículos, né? Mas é bonito. Aqui é a parte dos relatórios, que é onde eles estratificam as informações do motorista e do veículo. Então, para saber se o veículo, quanto andou, até para saber se estão gastando ou não com os veículos. Isso aqui é mais a parte de gestão, né? É o gestor da área que vai fazer vai tratar essa informação. Em cima disso, monta-se todo o quebra-cabeça, que é todo um conjunto que demanda recursos, agendamento, viagem, performance, entregas, não conformidades diárias. Isso aqui passa a ser uma solução completa para quem trabalha com logística e rastreamento. Então, eu acho que é isso. É uma breve descrição do nosso sistema. Tá? O sistema é bem complexo. Ele, visualmente, ele é mais simples. Tá? Internamente, a parte de banco de dados e desenvolvimento ela é bem pesada. Para chegar às informações de latitude, longitude, fazer o processamento, saber se o veículo está ou não dentro da rota, envio das marcas de mensagens para os veículos. Então tudo isso está conversando com o satélite, é onde é o pesado. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser, fique à vontade. Eu trabalho com o Visual Studio, tá? Nós trabalhamos com o Visual Studio 2005, agora migramos para 2008. E o Developer ele é um componente, né? Uma abinha lá com os componentes. Ele tem grid, tem TextKit, enfim, ele tem vários componentes. E o nosso sistema, que até por uma questão de lentidão da internet, eu queria até mostrar um pouquinho para vocês a cara do sistema, os caminhões em tempo real aqui. Mas ele é todo desenvolvido em cima desse componente, da Developer Express. Esses gráficos, os grids, essa customização dos grids, a parte de BI que ele faz esses agrupamentos, a parte de layout, tudo isso, desde a toolbar ali no menu, todo ele é desenvolvido em cima da Developer Express. Tem uma perda de performance, isso é fatal. Por quê? Porque visualmente ele é mais bonito que os outros componentes. E por ele ter vários recursos, ele tem uma perda de performance, mas é uma coisa também não é muito grande. Cara, tem várias formas de eles contratarem o nosso serviço. Primeiro, se é só GR, né, que são vários produtos, se é só GR, ele vai pagar por veículo. Imagine assim, eu sou dono de um caminhão, né? E aí a Renner veio e falou, quer fazer frete para mim? Eu falo, quero. Aí eu tenho que instalar o equipamento no meu caminhão, eu pago a comunicação, que não é barata, gira em torno de uns R$200 por mês a comunicação do satélite. E aí, além disso, eu tenho que pagar para a OpenTech, por exemplo, por viagem que eu estou fazendo. Pode ser, aí depende muito. Por exemplo, a Renner paga todo o pacote. Tem 4 transportadores e é eles que pagam. A Seara tem 200 de lavagem bancária de transportadores e é eles que pagam. Já tem outros casos que não são eles. Por exemplo, a Tegma, ela paga a fatura total, mas ela fatia entre os cegonheiros. Então, varia muito. Por exemplo, você vai querer, eu não quero rastreamento. Então, quando eu digo que não quero rastreamento, eu não quero que você me bloqueie na estrada. Eu não quero que você veja se eu estou parado num ponto que não deve. Então, eu não quero que você cuide da minha carga, só veja se eu vou chegar no prazo ou não. É esse sistema aqui. Então, não é o GR. Aí, esse aqui, ele é mais em conta. Porque aí você não vai ter ninguém olhando, quem vai estar olhando é o teu pessoal da tua empresa. Você vai pagar em torno de 40, 50, 80 reais por veículo. Pois é, então
Varia muito. Tem prefeituras que eu tenho 200 veículos a R$80. Tem outras que eu tenho 300 a 110, 120. Vai depender do equipamento. Por mês. Então, isso é muito variado. Porque eu posso negociar com o meu cliente que eu vou cobrar ele por viagem. Então, se ele faz 10 viagens, ele paga X. Se ele faz 50, ele vai pagar 5 vezes mais. Então, tudo isso é negociação. Porque a gente não fabrica o equipamento. O equipamento que vai no veículo são de terceiros, como eu falei, é do Nelson Piquet, que é Porto de Rico, tem da Jabur, que é lá de Londrina. Então, são várias empresas que fabricam esse equipamento. Nós só pegamos a informação que ele tem e trazemos para dentro do nosso sistema. Só isso. Nós só lemos o que está nele. Pode ser? Não, olha, eu sei meio por cima, tá? Vou dizer o que eu sei, que eu não conheço mesmo. Pelo que eu sei, quando eles instalam o equipamento, o rastreador, pelo menos o da Jabur é assim, tá? O da Onix varia muito de empresas. O da Onix ele funciona da seguinte maneira: o cara liga pro cara e fala, ó, bicho, eu vou te bloquear. Não, mas vou te bloquear, tá bom. Aí ele manda o comando. Aí o que acontece? Tem uma válvula, eu acho que é na mangueira de combustível. É tipo uma bolinha que ela vai lá e trava um pouquinho e sai a primeira vez. Chegou o comando, ela vai lá e dá só, ela para um pouquinho, dá aquela engasgada no caminhão e volta. Aí o cara já se liga, opa, vamos travar. Aí ele já vai encostando, porque não pode travar de vez, né? Então ele dá aquela primeira travada, sai. Dá a segunda travada, demora um pouquinho mais, o caminhão engasga um pouquinho mais e volta. Aí a terceira ele trava. Aí ela para a bolinha ali, aí não sai nada. Agora, claro, tem caminhoneiro que vai lá e não está fora. Isso é normal. Eles tiram fora. O problema dele arrancar, né, é que se amanhã ou depois, por exemplo, mandarem um comando e ele não atuar, eles vão saber que está fora o sensor, né? Então, em cima disso, eles vão alertar a central do cliente, falando, ó, o veículo tal está com sensor violado, né? E aí a nossa central coloca esse veículo em manutenção. Então, o que vai acontecer? Se o seu marido tentar gerar uma nova versão, uma nova viagem com o Pentec, vai subir uma mensagem dizendo, não, ele tem, o bloqueador dele está com problema. Então alguém vai lá, vai fazer a validação no caminhão para ver se o sensor já está ok, para mandar o bloqueio, aí feito, aí volta a poder fazer viagem. Então é meio chatinho essa situação. Alguém mais? Manda lá. Sinistro é o seguinte, vamos imaginar assim, o motorista saiu, né? Ele saiu e aí fez uma viagem, nessa viagem ele foi lá e, sei lá, bateu o caminhão. Então, em cima disso, tem toda uma, digamos assim, toda uma consulta. Vamos verificar o porquê que ele bateu, se ele estava bêbado, se vão pegar o boletim dele para ver se ele estava alcoolizado ou não. Vamos fazer todo o levantamento. Nesse tempo, leva-se, se eu não me engano, durante 6 meses, ele não pode fazer nenhuma viagem. Por quê? O que acontece? Muitos dos casos que a gente vê, e tem outros casos, por exemplo, um outro caso sinistro é quando o motorista vai lá, para num determinado posto de combustível e roubam a carga. Violam lá o baú e levam, vamos supor que não levem todas as cargas, mas o cara abre o baú, é um caminhão da Renner, ele leva 3 caixas de roupa, né? Tudo bem, a perda não foi total, mas esse motorista já vai ser penalizado, de alguma maneira. Agora tem outros casos, e uns que mais acontecem, é quando o motorista está envolvido. E é muitos casos que acontecem isso. Imagine assim, o cara deve 20 mil na praça. Ele está carregando um caminhão com 1 milhão. Aí o cara vai lá e fala para ele, ó, eu quito tua dívida e dou mais uns 80 mil para você ficar sossegado. Você para em tal local que eu vou levar a carga. Ele vai lá e para e vai. E aí, até se descobrir que o motorista está envolvido, demora.
Então esse período ele fica inativo, ele fica suspenso. Então até ser feito, aí o departamento de inteligência vai atrás, vai conversar com a rodoviária, vai atrás para ver se ele quitou a dívida que ele tinha. Então tudo isso vai sendo feito uma parada. Na verdade, sinistro, não sei se chamar qualquer ação contra o motorista com carga contra a viagem. Então pode ser um furto, pode ser um roubo, pode ser um roubamento, pode ser um roubo, então tudo hoje você fere a questão da viagem. Você trouxe dentro desse então para nós vamos sim, é que as empresas querem diminuir o sistema de execução de bem. Por isso que hoje você pode tomar pouco furto, arrombamentos e acidentes que se virar um acidente, um arrombamento ou adergamento da carga. A carga estava mal posicionada no caminhão e ela tombou no caminhão. O caminhão não funcionava com ele, para a carga. Então também isso é organizado. Outra situação é a do prevenção de acidentes, que nós chamamos, né? Então é feito todo um levantamento da operação do cliente. Quais são os locais que ele utiliza para fazer as rotas dele. Em cima disso sai uma pessoa do OpenTech, que parece piada, mas não é. Ele sai com o GPS e vai a cada 10 metros, 20 metros, ele vai com o GPS dele marcando na estrada. E aí ele pega a descida de serra, ele vai para o carro lá na descida de serra, marca com o GPS, bate foto, fala, ó, aqui ele pode andar só 40 km por hora. Aí quando o caminhão passa por ali, ele está 80, já sobe a sirene dentro do caminhão. Então é ligado o sistema envia para o caminhão ligar sirene. E aí ele tem que reduzir e já é penalizado porque ele agiu em excesso de velocidade num local que não era permitido. Então isso é todo um projeto de prevenção de acidentes. Nós temos isso para Hyundai, temos para TEG, São Cegonheiro. Então várias rotas, vários percursos do Brasil, nós colocamos o pessoal na estrada para ir coletando essas informações. Se a estrada é simples, se a estrada é duplicada. Então em cima disso nós vamos trabalhando com a informação. Então é isso. Vamos lá? Alguém mais? Manda lá. Na verdade não. É que eles tinham tantos problemas porque quem é o nosso cliente? É o transportador. Em vez de eles terem o motorista deles como uma pessoa que é do grupo, né, como qualquer empresa, ele é meu colaborador, vem cá, vamos fazer um motivacional nele, eles vinham pelo outro lado. Por quê? Porque geralmente o dono da transportadora, quem era? O cara que estava lá na boleia há 10 anos atrás, se deu bem, comprou 5, 10 caminhões, foi multiplicando e hoje é dono de uma frota de 500 caminhões. Então esse cara tem ideia do quê? Eu sacaneava lá atrás, esses bichos devem me sacanear aqui. Então eles começaram a fechar o cerco em cima disso, né? Agora hoje o conceito passou a não ser tanto motorista, mas o que? O espelho de se eu vou chegar a tempo, não vou, né? Então está chegando dentro do prazo, eu estou cumprindo com o meu cliente, eles já estão saindo um pouquinho do motorista. Antes era mais preso ao motorista. Agora com os rastreadores já deu uma travada nos motoristas. Agora eles estão indo pro, né, como diz ela, eu acho que o motorista é caminhoneiro. Então eles hoje sofrem muito, mas já se adaptaram. Foi um processo de adaptação. Hoje em dia já estão adaptados. Mais alguém? Sim, existem várias formas, tá? Primeiro, se o caminhão estiver em movimento, vamos imaginar assim, na pior das hipóteses, né? O cara tem que ser meio MacGyver, né? Chuck Norris, mas vamos lá. Então o que acontece?
O cara tá lá no volante, dirigindo. Aí vem o Chuck Norris e vem aqui pela janela, em movimento. E já coloca o canhão na orelha dele e fala assim, ó, bicho, para. Ele ali, ele tem um botão de pânico que a gente chama. Então ele pode acionar o botão de pânico. A hora que ele acionar o botão de pânico, já cai na central lá, ó. O veículo tal tá com problema. Acionou o pânico. Então na hora eles já mandam a rodoviária lá. Eles nem ligam e questionam. Eles já mandam direto para a rodoviária. Eles têm posicionamento, sabe qual que é a polícia próxima. E aí eles já acionam e mandam. Entre outras formas. Por exemplo, vamos imaginar que o Chuck Norris não entrou no caminhão. Mas ele está lá dirigindo, aí daqui a pouco o cara, Chuck Norris está do lado direito, esquerdo dele, ele, ó, para aí. Aí ele vai parando o caminhão. Na hora que ele parar, a central já recebe o aviso, parada indevida. Ele não podia parar onde ele parou. Então, aí eles vão ligar pro cara. Aí vão ligar pro cara e falar assim, ó, onde você está? Ah, parei para bater pneu. Então diz a tua senha. Ah, então tá bom, obrigado. Manda a polícia lá. Ah, abriu a porta, o sensor da porta do carona. Se a empresa dele falar assim, ó, se abrir a porta do carona, pode acionar a gente. Beleza. Então, tá lá andando, aí o Chuck Norris não pulou o vidro, ele abriu a porta para entrar. A hora que ele abriu a porta, opa, sensor da porta aberto em movimento. Pode acionar a polícia que tem alguém entrando. Então, todo o veículo ele é coberto por sensores. Todo. Desde as portas, janela, baú lá atrás. Então qualquer movimento brusco ele aciona o sensor. Então feito isso, a central já sabe que o cara está sendo abordado, digamos assim. Teve casos, até por sinal, teve um caso uma vez que o cara pegou e ligou na central e o Chuck Norris já estava atirando nele. Nem pediu para parar, o Chuck Norris começou a tirar e ele gritando, ó, estão me assaltando aqui, os tiros, a gente escutava os tiros do cara. E o cara, pô, vão me matar aqui. Não, pera aí, segue reto, mas vão me matar, mas o que você quer que faça? Se parar, o cara te mata do mesmo jeito. Você tá com um caminhão, o cara tá com um carro, toca o caminhão em cima dele. Aí foi, eu falo brincando, né? Mas na hora, um desespero grande. Imagine você, na frente de um computador, um operador lá da central, liga o cara e o Chuck Norris atirando o cara. Socorro! Qual é a ação que você faz? Você larga o telefone e sai correndo. Eu acho que, se duvidar, foi isso que o operador fez. Quem atendeu foi o supervisor. O que está acontecendo? Socorro! Foi 2 horas de intervenção via telefone, 40 km rodados no veículo, não, estourou o vidro, eles estavam com um ajudante, e só dava para escutar que ele botou, apagou a luz, e escutava o tiro. Mas a gente não entendia, de novo, pelo amor de Deus, não a gente, apagou a luz, Depois a gente foi entender o que era, apagou a luz. O cara da frente, ele acendia a luz do carro, carregava a arma, e quando apagava a luz, ele colocava a cara para fora e atirava. Então ele sabia, quando apagava a luz, abaixa que ela São situações que a gente passa lá no dia a dia. São relatos reais. Se o cara parar para urinar, se ele parar no local que é permitido, beleza. Bicho, tem garrafinha, o cara já vai com a garrafinha do lado, né? Aqui, ó, com o joelho ali, ó, segurando, é o único jeito, o cara tem que dar uma de ninja, cara. Se parar, vai se ferrar, a central vai atuar. Então, o que vai acontecer? Ele parou, tá ali bem sossegado do lado do caminhão, daqui a pouco para a federal do lado dele, e se ele for bonzinho, ele não apanha. Mas é difícil ele ser bonzinho, né? Então ele vai apanhar de um jeito ou de outro. Então tem algumas situações que a gente dá risada, tudo brinca, mas é o cotidiano. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar mais um caos aqui, que eu gosto de contar os causos. Então teve um caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, vai o Chuck Norris pegar férias lá no Rio. Chegou lá no Rio de Janeiro, aí o nosso operador atendeu o telefone. Era um caminhão, se eu não me engano, era da Seara ou da Perdigão. Perdigão, né? Era final de ano. Então, geralmente, entre
dia 10 de dezembro a dia 20 de dezembro, ou da Seara ou da Perdigão é perdido um caminhão. Isso esquece, nossa central já sabe, é fato. E o pior, a Seara já sabe disso. Tá? Para eles é normal. O que acontece? Vai lá o Chuck Norris e põe o canhão na orelha do cara e fala, ó, você vai subir o morro comigo. Aí ele vai lá e sobe o morro com o caminhão. Chega lá na favela, eles abrem o baú. Ó, pessoal, Feliz Natal. Aí o pessoal vai lá e busca. Todo mundo limpa, esvazia o caminhão. Aí, só que o que aconteceu? Olha que pararam o caminhão, na central faz o quê? Bloqueio. Ah, agora ele parou, bloqueia. Aí bloqueio lá em cima da favela. Aí tava lá, bem tranquilo o nosso operador, daqui a pouco liga o Chuck Norris lá. Não era nem o motorista, foi o Chuck Norris. Ó, desbloqueia o caminhão aí. Se não desbloquear, vou meter fogo o motorista dentro. O que você faz no momento desse? Aí ligamos lá pro dono da empresa, pro gerente lá da Seara, da Perdigão. Bicho, o cara quer matar teu motorista lá, quer meter fogo dentro, e aí? Não, libera o caminhão, deixa ele vir embora. Aí libera o caminhão, o cara desce. Mas o cara, o próprio bandido, ligou na nossa central e mandou desbloquear, senão ele ia meter fogo o cara dentro. Então são casos e casos do dia a dia que é complicado, tem que saber tratar. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Prometo que eu não vou mais contar causa aqui. Mais alguém? Alguma pergunta? Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Agradeço do fundo do coração. Espero que tenham gostado aí da apresentação. Eu não sou muito bom para falar desse tema, mas para contar causa eu sou bom. Bom, antes de agradecer o Emerson, queria perguntar para ele, né, como ele falou da OpenTech, ela tem vários setores, né, dentro da empresa, e inclusive um que eu conheço muito bem, que é o desenvolvimento. E como eu comentei com ele, nós temos aqui o bacharel em sistema de informação e também temos o ensino médio com formação técnica em informática, né? Então temos alguns profissionais começando a vida agora. Eu gostaria de saber de você qual que é o profissional que você espera, o conhecimento, tem que ter uma base para chegar lá, ou tem uma formação que é dentro da empresa já? Na verdade é assim, cara, Emerson, né? Agora eu vou falar por Emerson, fora da OpenTech, eu sou da seguinte opinião: desde que você tenha vontade, não existe limites, né? Desenvolvimento, principalmente. Eu sou programador, sempre vou ser nerd, nasci para ser nerd. Infelizmente eu era aquele cara que trancava lá no banheirinho lá do colégio, né? Era o pagador de lanche, né? Hoje a gente, que nem eu falo, hoje virou chefe, aí o cara quer mandar em todo mundo, né? Aí quer descontar a raiva, né? Vai lá fazer isso, aí o cara, pô, esse aí era pagador de lanche, ó. Então assim, eu costumo pegar geralmente o pessoal que está realmente nessa base de vocês, tá? Por quê? Porque na minha época foi muito difícil. Ninguém deu oportunidade para mim começar, né? Então foi por conta e risco. Na época eu comecei programando em Assembly. Acho que hoje vocês nem sabem o que é isso. E aí o que aconteceu? Eu tive que ir por conta própria, programando aqui e ali, até que me deram a primeira oportunidade. Hoje, lá na OpenTech, na empresa que eu trabalho, esse tempo atrás até liguei para o Fábio e falei: Fábio, consegue para mim um estagiário, quero ensinar o cara, traz para dentro de casa. Por quê? Porque eu gosto de pegar a pessoa que tem a vontade, né? Não adianta, não, quero arranjar emprego, quero 300 pila, 500, 800 mil reais por mês. Beleza, quer um emprego? Tá cheio. Não, eu quero alguém que realmente tenha vontade de aprender, tenha vontade de se dar bem, né? Então, e essa pelo menos na área de desenvolvimento, alguns vão para a área de suporte, né? Deus abençoe vocês. Então, mas quem for para a área de desenvolvimento, não é fácil, é difícil. E eu costumo pegar geralmente o pessoal base para treinar e educar na minha maneira, né? Eu prefiro educar da forma que eu acho correta. Então, amanhã ou depois, né?
Sempre que abrir vaga lá, eu passo para o Fábio sabe disso. A primeira pessoa que recebe o e-mail, me mande o pessoal base. Então, sempre que der, e eu tiver, se Deus quiser, até o final do ano, nossa empresa tem uma projeção grande de estar crescendo, principalmente na minha área. Então, se der uma dessas, eu vou ver algumas carinhas dessas aí, vão estar lá trabalhando comigo. Mais um pouquinho de nerds lá. Então, agradecendo a você em nome do Instituto, um certificado em sua palestra. Muito obrigado. Valeu, senhores. Olha lá, conseguiu mais um certificado que eu vou colocar na parede. Certo, galera? Então, eu espero que todo mundo tenha assinado aquela folha que nós passamos, né? Até para registrar devido ao almoço que foi solicitado, e também, se alguém tiver afim, tem um cafezinho ali pro pessoal ainda. Muito obrigado. Amanhã, as palestras de amanhã, professor Eduardo, tenham